Revelado, o incrível plano de Deus sobre o anticristo e a influência do maligno. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, o Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Em tempos de grande angústia e perseguição, o apóstolo João, prisioneiro por amor ao Evangelho de Cristo, encontrava-se exilado na solitária ilha de Patmos, cercado pelo rugido das ondas e pelo eco de suas orações. Enquanto os ventos sussurravam entre as rochas, sua alma ansiava por consolo, e ele buscava a face de Deus com fervor, submetendo-se ao Espírito Santo. Durante uma de suas fervorosas orações, uma sensação intensa de paz envolveu seu ser. O Espírito do Senhor desceu sobre ele como uma brisa suave, e em um instante, foi transportado a uma dimensão extraordinária, onde o tempo e o espaço se fundiam em uma nova realidade. Ali, João viu uma figura monstruosa, o Anticristo, erguendo-se como um leviatã. Seu aspecto aterrador refletia as visões de Daniel, com 10 chifres e uma boca proferindo palavras de blasfêmia, cuja presença fazia tremer todas as nações. As imagens eram de causar pavor, multidões se prostrando diante da besta, adorando-a em um estado de ébrios desespero, seus rostos marcados pela culpa e pelo temor. O coração de João, aflito, lembrou-se das histórias de fé de outros tempos, quando Daniel, fiel ao seu Deus, desafiou a opressão da Babilônia. Recordou dos amigos de Daniel, que se mantiveram firmes mesmo na fornalha ardente, esperando a intervenção divina. A lembrança de sua lealdade estava viva em sua mente, um resplendor de esperança em meio à escuridão. Nos seus vislumbres, João também presenciou os cristãos de sua época, capturados e torturados por se recusarem a adorar a imagem da besta. O clima de medo e engano, semelhante ao que Daniel enfrentou, pairava no ar. Entretanto, para sua alegria, algumas almas ainda se erguiam como faróis, desafiando a imposição deste maligno. João viu a coragem resplandecendo naqueles que permaneceram firmes, como os jovens hebreus que se negaram a se curvar a ídolos, confiando plenamente no Deus de Israel. Enquanto a besta proferia palavras sedutoras que influenciavam muitos a se abandonar o caminho da verdade, uma urgência crescente fez seu peito palpitar. João sentiu a necessidade de alertar as igrejas sobre essa influência enganosa. Uma voz do céu ressoou em seu coração, afirmando que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz de Cristo sempre triunfaria sobre o mal. Contemplando essa visão aterradora, João se viu diante de um dilema espiritual: como transmitir essa revelação às futuras gerações? Ele não apenas testemunhava o que via, mas também o que estava por vir. A conexão com as palavras de Daniel sobre manter-se firme soou dentro dele como um sino ressoante, unindo as histórias de fé por meio das gerações. O desespero o envolveu ao perceber que muitos optariam pelo caminho do engano. A angústia pela alma da humanidade apertava seu coração, estabelecendo que a adoração não era apenas uma questão de culto, mas de eternidade. Permaneceremos leais ao Senhor mesmo diante da morte? A pergunta ecoava em sua mente. Então, lhe foi revelada a vitória final profetizada nas Escrituras, a nova Jerusalém descendo do céu, onde a maldade seria finalmente derrotada. Contudo, a visão persistia imprecisa. O que aconteceria com aqueles que hesitarem? Com o coração atormentado, João clamou a Deus por fé e coragem. Enquanto as visões se dissipavam e a quietude da noite em Patmos o rodeava, a expectativa sobre o plano divino preenchia seu espírito. O testemunho de João, entrelaçado ao das Escrituras, deixava clara uma convicção: a luta estava longe de terminar, mas a vitória de Cristo era garantida, e o custo da fé, uma alma disposta a permanecer. Na manhã seguinte, enquanto o sol surgia por trás das montanhas da ilha de Patmos, João estava em oração, buscando entendimento nas profundezas de sua alma. A luz do dia parecia dançar sobre as ondas, mas seu coração estava abafado por uma inquietação. À medida que refletia sobre as visões do dia anterior, um temor reverente brotava de sua jornada de fé. Este não era um tempo comum, era um tempo de provação, onde a fidelidade a Deus poderia custar a vida. O Espírito de Deus, que havia descido sobre ele como um vento suave, agora clamava por uma nova revelação. João fechou os olhos e buscou ouvir a voz do Altíssimo. Foi então que uma nova visão se formou diante dele. Ele viu um grande trono em meio de nuvens radiosas, e sobre ele, uma figura resplandecente, como o sol em sua força. O temor do Senhor cobriu João,
que se prostrou diante do trono, perdendo-se em adoração. João, levanta-te, disse uma voz que soava como muitas águas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que vês, escreve em um livro e envia às igrejas. O peso da responsabilidade fez o coração de João pulsar com intensidade. Ele sabia que aquelas palavras não eram meras instruções, eram um chamado divino, uma tarefa sagrada. Eu te revelarei os mistérios do fim dos tempos, continuou a voz. O anticristo não é o único a ser temido. Haverá muitos que se levantaram em meu nome, mas são mentirosos e enganadores. Luta contra a sombra de um Leviatã, mas lembra-te de que não lutarás sozinho. João ouviu as palavras se entrelaçando como um hino de esperança em meio ao desespero. Sua mente retornou à história, às promessas feitas a Abraão, à libertação dos israelitas sob a mão poderosa de Deus, e às visões de Daniel sobre o Deus que reina sobre os reinos da terra. Proferiu uma oração silenciosa, pedindo por sabedoria e proteção. Os que permanecerem fiéis nas dificuldades, que suportarem as aflições e não se curvarem à besta, receberão a coroa da vida. Está escrito, são bem-aventurados, pois a segunda morte não terá poder sobre eles. A voz pôde ser ouvida novamente, enquanto as visões se intensificavam. Imagens passaram diante de João, mártires com vestes brancas, gritando sob o altar, clamando por justiça. Até quando, Senhor? Suas vozes soavam em uníssono, testemunhando a urgência de cada súplica. Entre os clamores, João viu um rio de água viva, que fluía do trono de Deus, e árvores da vida se estendiam, trazendo saúde e renovo àqueles que nelas buscavam abrigo. A visão cortou seu coração. O apóstolo percebeu que a luta contra o anticristo não era apenas uma batalha espiritual, mas uma guerra cósmica, onde as almas estavam em jogo. A luz de Deus, representada por aquele rio, revelava o plano sempre presente de redenção e restauração. João, tomado pela presença do Senhor, sentiu-se renovado, como se o peso do desespero fosse tirado de seus ombros. Escreva e não se acanhe, exortou a voz. Os que ouvirem e entenderem seguirão o caminho da verdade. A Nova Jerusalém é a promessa que não falhará. Portanto, ainda que os dias sejam maus, lembre-se que os planos de Deus são soberanos. Então, uma sombra cruzou a visão de João, uma última advertência que ele não poderia ignorar. O anticristo se aproximava, sua influência se expandia. Enquanto o apóstolo encarava essa terrível realidade, a chama da determinação ardeu em seu coração. João sabia que, ao transmitir essas revelações, não estava apenas alertando, mas era um porta-voz da profecia divina, uma luz na escuridão. A voz de Deus ecoou mais uma vez, eis que vem em breve, mantém firme o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Com essas palavras, João acordou de sua visão, seu espírito fortalecido e inquieto, ciente de que a próxima etapa da revelação estava por vir, um aviso urgente que não poderia ser ignorado. Assim, ele se preparou para escrever a verdade que carregava em seu coração, pois tinha certeza de que a luta de fé estava longe de ter um fim. E nesse caminho, uma nova verdade se ergueria, revelando as horas finais da história humana, onde o grande dia do julgamento se aproximava e a vitória de Cristo se desenrolaria em majestade. Ao cair da tarde, João se sentou à sombra de uma oliveira, sua mente ainda permeada pelas visões que o Senhor lhe concederá. O pôr do sol tingia o céu de laranja e púrpura, refletindo a glória divina que o cercava. Seu coração pulsava com a urgência da mensagem que o Todo-Poderoso lhe confiara. Algo profundo e perturbador se movia em seu interior, e ele sabia que havia mais por descobrir. Assim que a luz diminuía, ele começou a escrever, cada palavra uma manifestação da revelação do Senhor, cada frase uma ponte para aqueles que leriam em sua época e nas gerações futuras. A visão é para um tempo determinado, ele murmurava, relembrando as palavras de Abacuque, Abacuque 2:3. Ele tinha de transmitir o significado oculto do que via, sempre sendo guiado pelo Espírito Santo. De repente, uma nuvem densa como a fumaça envolveu a árvore onde estava, e uma luz brilhante irrompeu dela, atraindo a atenção de João. Ele levantou os olhos, e na claridade, viu uma figura majestosa. Era um ser angélico, com aparência como de relâmpago, trazendo consigo um misto de certeza e temor. A presença era potente,
como um eco das promessas de Deus que reverberavam nas Escrituras. João de Patmos, não tema, disse o anjo, sua voz ecoando como uma trombeta. O que está para ser revelado é grande e terrível. O tempo se aproxima. As nações se agitarão, e a terra tremerá sob o peso de suas iniquidades. Mas lembrarás da palavra do Senhor, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. As palavras do anjo penetram no espírito de João como uma espada afiada. O significado havia mudado de forma, era um alerta e um conforto ao mesmo tempo. Com cada revelação, o apóstolo percebia que por trás da sombra do anticristo, havia um propósito divino, uma luta entre luz e trevas que se desenrolava em cada coração humano. Escreva, pois virá um dia em que a luz do conhecimento brilhará nas trevas, e muitos experimentarão o amor do Senhor, continuou o mensageiro, com um ardor que queimava em seus olhos. Contudo, os enganadores se multiplicarão, e muitos se perderão por não conhecerem a verdade. Assim, a visão se intensificou mais uma vez, e João viu as nações se reunindo, divididas entre a fé e a incredulidade. O anticristo, uma figura tenebrosa, surgia em meio à confusão. Com seus lábios sedutores e promessas de paz, ele enganaria muitos, e como um lobo entre ovelhas, suas garras se estenderiam sobre o mundo. Não te esqueças, porém, que estabelecia um remanescente fiel, o anjo disse, como se lesse os pensamentos de João. Eles resistirão à tentação da besta e permanecerão firmes em suas convicções. Será necessário que suportem e mantenham firme a fé, pois em seus olhos brilhará a luz da verdade, que brilha nas trevas. Enquanto os olhos de João se enchiam de lágrimas diante do plano soberano de Deus, a mensagem de esperança pulsava em seu coração. Dois caminhos se delinearão, a linhagem da luz e a linhagem das trevas. Cada homem e mulher terá que escolher de que lado ficar. Aqueles que se encontrarem nas vestes brancas seguirão ao Senhor até a eternidade, enquanto os que se inclinarem ao maligno verá seu fim. E assim, com a voz do anjo ainda ecoando em sua mente, João percebeu que a responsabilidade de transmitir essa mensagem se tornava cada vez mais pesada. Mas em sua fragilidade, ele encontrou coragem, pois a certeza do Senhor era seu alicerce. O grande dia do julgamento se aproxima, ele sussurrou para si mesmo, entendendo que cada página que escrevia era uma preparação para a eternidade. Ao finalizar sua escrita, um novo pensamento o abateu. E como enfrentarão a maior escuridão que já sobreveio à humanidade? Ele sabia que a resposta estava no que ainda seria revelado. Pois a batalha final ainda não se desenrolara, e a revelação de Jesus Cristo estava à porta, trazendo consigo a promessa de que toda lágrima seria enxugada e todo mal teria seu fim. Com isso, João entendeu que novos mistérios estavam a caminho, revelações que moldariam os corações a se prepararem para o retorno triunfante do Senhor. As promessas de Deus são eternas e fiéis! Exclamou, enquanto a luz da esperança iluminava seu coração, e com essas palavras, mais uma verdade do plano soberano de Deus ressoava em sua alma. O silêncio pesado da noite envolveu João enquanto ele contemplava as portas da revelação que se abriam diante de seus olhos. Permeado pela urgência de suas visões, seu coração pulsava em um ritmo acelerado, quase como um tambor sagrado que ressoava com a gravidade das mensagens divinas. Ele sabia que mais do que um mero espectador, ele era um porta-voz do Senhor. Subitamente, a atmosfera ao seu redor começou a vibrar com uma eletricidade sobrenatural. Ele sentiu uma presença ainda mais intensa, e quando se virou, viu a mesma nuvem que havia coberto a oliveira, agora pulsando com um brilho ainda mais radiante. O anjo retornou, seu semblante agora mais sério. João, a revelação não se limita apenas ao julgamento, mas abrange o chamado à vida eterna. A voz do mensageiro reverberava em seu ser. Eis que o tempo se aproxima em que muitas almas escolherão a escuridão ao invés da luz. A besta, aquele que as nações idolatrarão, não será recebida com clareza, mas com sedução. Ele trará uma mensagem de esperança aparente, uma falsa paz que ecoará nas mentes de muitos. João sentiu-se oprimido enquanto o anjo continuava. Verás os sinais que virão sobre a terra, pestes, guerras e angústias. As cadeias do homem serão quebradas e muitos clamarão por socorro, mas ali estarão os enganadores, prontos para desviar os que não estão alicerçados na verdade.
e, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24h24. O temor e a determinação lutavam em seu interior. Escreva e não omita. O lamento da humanidade será profundo, mas também o seu clamor por verdadeira redenção ressoará. Aqueles que buscarem afugentar a dor cairão nas promessas vazias da besta. A intensidade das palavras do anjo gélico e as dinâmicas da terra afetariam sua própria alma. Contudo, o anjo acrescentou: existe esperança. O Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo, não deixará que os seus se percam. Em meio à aflição, meu povo será fortalecido, e eles passarão pelo fogo não como ojo, mas como ouro. E eu os purificarei como se purifica pratas. Zacarias 13h09. Ouvindo isso, João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como será possível que a luz prevaleça em meio a tanta obscuridade? Como podemos nos erguer diante de tamanha escuridão? Sua mente girava, ansiosa pelos detalhes que ainda não compreendia plenamente. Deus levantará um remanescente, respondeu o anjo com solenidade. Aquilo que é considerado fraco e insignificante será utilizado para desbaratar os planos da besta. Estes levarão as boas novas, trazerão cura e serão luz nas mais profundas trevas. A segurança nas palavras do anjo trouxe um alívio, mas a responsabilidade só aumentava. Contudo, não se esqueça, continuou o mensageiro celestial, que a batalha é espiritual, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6h12. Portanto, escreva novamente: eis que vem em breve. Apocalipse 22h12. Aqueles que se prepararem, que se revestirem de armaduras espirituais, brilharão como estrelas em meio à escuridão. A glória do Pai será revelada em seu povo, e as promessas de redenção nunca falharão. As palavras se assentavam como fogo em sua alma. João sentia que estava no limiar de algo grandioso e temível. Ele observou o céu se escurecendo ainda mais, pois novas visões se formavam diante de seus olhos. O ciclo de luta e esperança, de desespero e fé, estaria prestes a alcançar seu clímax. A luz da presença do anjo começava a desvanecer aos poucos, mas não antes de um último aviso. A iminência do retorno do Senhor é a verdade que fundamentará a fé dos justos, mas muitos cairão em armadilhas, atraídos pela sedução. Lembre-se, porém, do plano soberano de Deus. O maior mistério ainda está por vir. Com a presença do anjo finalmente desaparecendo no horizonte, João se viu novamente só sob a bela luz da lua. Ele sabia que o próprio Deus tramava um plano magnificente, onde a luz e o amor triunfariam finalmente sobre as sombras. Assim, o que ainda será revelado pertencerá ao destino eterno da humanidade, refletiu, enquanto um novo arrepio de expectativa lhe tomava. Enquanto a lua iluminava o caminho de João, seu coração pulsava com a urgência das visões que o anjo lhe transmitirá. Ele não podia ignorar o peso do que havia ouvido. As palavras ainda dançavam em sua mente como um eco profundo: eis que venho em breve. Como seria o retorno do Senhor? Quais seriam os sinais que precederiam aquele glorioso evento? De repente, o céu se agitou com nuvens escuras, e um vento forte começou a soprar, trazendo consigo um perfume de fumaça e destruição. João, tomado pela inquietação, levantou os olhos, e em meio à tempestade, viu figuras distantes se aproximando. Eram homens, mas a maneira como se moviam era estranha. Pareciam frenéticos, como se estivessem fugindo de algo terrível. O pavor desenhava-se em seus rostos, e aos poucos, reuniu-se uma multidão ao redor de João. Entre as vozes tremulantes, palavras de desespero emergiam como ondas. Quem nos salvará das garras da morte? A besta já se revelou entre nós. Gritavam em uníssono. Prometeu paz, mas trouxe desolação. A cada lamento, a carga que João sentia em seu espírito aumentava. Ele tinha que agir. Meus irmãos, começou ele, tentando injetar esperança nas almas aflitas ao seu redor. Não temam, pois o Senhor não nos abandonará, e haverá um remanescente que marchará com coragem. Aqueles que se firmarem na verdade ofuscante do Cordeiro nunca conhecerão a derrota.
As palavras de João pareciam penetrar no coração de alguns, porém a dúvida ainda pairava no ar. Mas como saberemos quem é verdadeiro e quem é falso? Perguntou um homem com os olhos marejados. Como podemos discernir a mensagem de Deus numa época tão turva? Estudai as Escrituras, respondeu João fervorosamente, lembrando-se das instruções que receberá. Pois está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Buscai ao Senhor de todo o coração, e Ele vos revelará. Preparai-vos, porque a batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que querem desviar a humanidade da luz. Nesse momento, uma voz ressoou como um trovão, ecoando entre a multidão. Era um homem alto, com vestes negras e um semblante carregado. As vossas esperanças são vãs. A besta trará um reino, e aqueles que não se dobrarem à sua imagem conhecerão o verdadeiro desespero. Seus olhos brilhavam com uma malícia que paralisava o coração de quem ouvia. Mas João, cheio de um ardor celestial, respondeu, não tema o homem que pode matar o corpo, mas teme a Deus que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Mateus 10:28. Pois a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. As trevas não podem dominar a verdade. Os ânimos começaram a aquecer, e alguns se aproximaram de João, desejando ouvir mais. Enquanto isso, o homem de vestes escuras se afastava, rindo com desprezo, sua presença se tornando uma sombra que se retirava. O que era aquele riso? Um prenúncio da ira que ainda estava por vir? Prepara-te, João, sussurrou uma voz suave e conhecida em seu coração. Era o Espírito Santo, trazendo-lhe consolo e firmeza. Escreva estas coisas, pois a verdade ainda não foi completamente revelada. Aqueles que pertencem a Cristo verão muitas coisas maiores do que estas. João olhou em volta. As almas que tinham ouvido suas palavras estavam com os olhos cheios de esperança. A batalha está apenas começando, pensou, mas Deus tem um plano que se desenrolará em um tempo perfeito. E bem ali, sob a luz tambaleante da lua, uma nova revelação começou a formar-se na mente de João. Eis que mesmo entre os enganos, uma nova aliança se fará. O Senhor se levantará, e a vitória será declarada sobre todos os que se unirem a ele. Com isso, a multidão se dispersou, mas a fé foi acrescida naqueles que ouviram. João sabia que não podiam se distrair em qualquer momento. A questão não era se a batalha viria, mas quando e como eles se levantariam. Antes que a noite se despedisse, uma última visão passou diante de seus olhos, a figura do Cordeiro, erguendo-se triunfante sobre a besta. E com isso, uma determinação renovada consumiu seu ser. O maior mistério está além do que vemos. O plano soberano de Deus revelará sua glória em meio ao turbilhão e se manifestará de maneira que muitos não esperam. Com essa convicção ardendo em seu coração, João estava pronto para enfrentar o que viria a seguir, ciente de que a luz sempre triunfaria. A alvorada rompeu no horizonte, tingindo o céu de um dourado resplendor, mas em seu espírito, João sabia que as sombras do que estava por vir ainda se aproximavam. Aquelas figuras que haviam clamado por esperança ainda ecoavam em sua mente, e o peso da responsabilidade se acomodava em seus ombros com um senso cada vez mais forte. Ele se afastou do lugar da multidão, buscando um refúgio tranquilo para ouvir novamente a voz do Espírito Santo. Enquanto caminhava por um caminho solitário, o marulho das ondas quebrava suavemente nas rochas, ecoando como um lembrete do poder criativo de Deus. Ele se ajoelhou à beira da água, levantando sua voz em oração, clamando por direções e revelações. Senhor, o que mais me será mostrado neste tempo sombrio? Como posso guiar os que buscam a tua face e discernir a verdade em meio à mentira que permeia o ar? Em resposta, uma luz surgiu, ofuscando a escuridão ao seu redor. A presença do Espírito Santo encheu-o de uma nova unção. João, ouve bem as palavras que vou te dizer. O tempo do engano não é apenas um clamor da terra, mas uma batalha que se desenrola nos céus. A besta que se levantará será um agente das trevas, prometendo um reino de paz, mas trazendo apenas destruição. Os corações dos homens precisam preparar-se para reconhecer a verdade que se levanta contra a mentira. Ainda sob a influência dessa revelação, João percebeu que mais do que alertar, deveria preparar os discípulos.
A luz que eu ofereço é mais poderosa do que qualquer iniquidade. Aqueles que permanecerem firmes na minha palavra e na revelação que te dou serão capazes de resistir à enganação do maligno. A marca da besta que muitos aceitarão será um símbolo de sua servidão ao inimigo, mas para aqueles que permanecerem na fé, eu guardarei suas almas. A visão que estava sendo revelada era vasta. João viu um exército de sombras se movendo, preparando-se para afligir a terra, e sentiu um chamado para escrever. Ele começou a registrar as palavras em um pergaminho. Cuidado, pois muitos virão em meu nome, e dirão eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Mateus 24:5. Aguardai e vigiai, pois não será o homem que pode salvar a si mesmo, mas o Cordeiro que tirará o pecado do mundo. Com a caneta em mãos, suas palavras tornaram-se um escudo contra os ataques do maligno. A certeza de que a vitória no Cordeiro era a única esperança propeliu sua escrita. A apresentação da mentira será como uma serpente sinuosa, envenenando as mentes e os corações. Não ceda a discursos sedutores. Permita que a verdade radiante do meu amor e da minha graça ilumine suas vidas. Assim como eu venci, vocês também vencerão. Romanos 8:37. Enquanto João preenchia as páginas com essas revelações, seu coração se enchia de fé, mas também de um temor reverente. Qual será o final de tudo isso, Senhor? Como a tua glória será revelada no meio da escuridão? A pergunta ecoava em seu pensamento. Neste silêncio entre os clamor dos espíritos, João viu, em uma visão poderosa, o Cordeiro novamente. Esta vez, não era apenas uma figura, mas um exército celestial, pronto para lutar. Eis que eu venho em breve, e minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Essa promessa ecoou em seu interior, trazendo um profundo senso de esperança. Ele deixou o lugar das águas, agora com um propósito renovado. O plano soberano de Deus se desenrolaria de maneira que muitos não esperariam, e mesmo em meio à escuridão, aqueles que se firmassem ao lado da luz revelariam uma glória que não poderia ser apagada. Em cada coração que se voltar para mim, haverá resiliência e força para enfrentar os dias difíceis, sussurrou o Senhor. Com isso em mente, João sabia que o chamado deveria ser ecoado. Vou, Senhor, e proclamarei o teu aviso, oferecendo luz em um mundo que se perderá na escuridão. Mesmo nas trevas mais densas, um pequeno raio de luz pode revelar o caminho. Assim, ele partiu, preparado para anunciar o que o aguardava, enquanto no céu, uma luta espiritual se intensificava. O maior mistério estava se aproximando e uma nova era estava prestes a começar. João caminhou com a determinação renovada enquanto as notícias das multidões se dissipavam ao longe. Seu coração pulsava em sintonia com a voz do Espírito Santo que ainda ecoava em sua mente. Prepare o caminho, a mensagem lhe soava como um tambor, instigando seu espírito a clamar ainda mais alto. Ele se dirigiu à pequena congregação que se reunia sob a sombra de uma figueira antiga, lembrando-se das palavras do Senhor. Ao se aproximar, viu rostos famintos por esperança, ansiosos por ouvir as verdades que viriam das Escrituras. Após uma breve pausa, levantou-se em meio a eles, sentindo a unção fresca do Espírito. Meus irmãos e irmãs, começou ele, a voz firme e carregada de urgência, eu venho a vocês com um aviso do Senhor. O tempo é chegado em que a escuridão e a luz travarão uma batalha sem precedentes. Recebi uma revelação que não pode ser silenciada, pois é em meio à profundeza da iniquidade que a verdadeira luz brilha com mais intensidade. Os olhos da congregação se fixaram nele, com uma mistura de temor e expectativa. Eis que muitos se levantarão, e muitos terão a aparência de luz, mas os seus caminhos são de trevas. O anticristo se apresentará como uma solução, prometendo paz, mas sua verdadeira essência é de engano. Olhai, portanto, e ainda estai atentos, Mateus 24:42, pois a corrupção se esgueira como uma sombra traiçoeira. A murmúrio entre os ouvintes crescia, mas João continuou, cada vez mais empolgado, grafando as verdades que o Senhor lhe confiou. Aquele que pretende ser adorado não será o Cordeiro, mas um ídolo forjado pelo engano humano. A marca que será oferecida às massas será um símbolo de escravidão, enquanto aqueles que estão selados pelo Espírito Santo são livres. Por isso, permaneçam firmes na verdade,
pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. O impacto de suas palavras ressoou profundamente. As almas ali presentes sentiam a urgência das direções divinas, e a determinação ardeu em seus corações. Ele viu rostos iluminados pela expectativa e pela fome de conhecer a verdade. Mas enquanto falava, uma sombra cruzou seu espírito. O que ele sabia sobre os próximos dias trazia um frio na espinha, visões de catástrofes e divisões espirituais pairavam sobre a congregação. Não temam, pois a você que busca ao Senhor, Ele dará descanso, ele exclamou, enquanto sua voz reverberava entre as árvores. Registrarão suas palavras mesmo em meio às tempestades, e o Senhor trará avivamento aos corações quebrantados. Cuidado com aqueles que, em seu desespero, buscam soluções fáceis. O mundo clama por segurança, mas é o conhecimento de Deus que traz verdadeira paz. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27:14. Pois eu sei, meus irmãos, que após o clamor vem a resposta. Após a tribulação, a reconciliação. João sentiu uma nova onda de poder enquanto terminava suas palavras. Ao olhar ao redor, visualizou as sombras em sua visão anterior, um exército maligno se reunindo nas estátuas da iniquidade sobre os governantes da terra que se uniriam em sua missão traiçoeira. Mas a promessa do Senhor é que há uma luz que não pode ser extinguida. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Diante daquela revelação, João calou-se por um breve momento, sentindo a enormidade do plano divino que ainda estava escondido em uma nuvem de mistério. O que está por vir sonhamos em entender, mas o que não sabemos é que mesmo nas trevas, Deus revelará sua glória. A congregação estava em êxtase, e ele sentiu uma onda de esperança emergindo. Mas uma dúvida persistente surgia em sua mente: qual será o papel da igreja em tudo isso? Como o Senhor se manifestará quando a maldade parecer triunfar? Enquanto essas perguntas ecoavam em sua alma, um novo aviso pairou em sua mente. Ele sentiu de novo a presença do Senhor. O que estava escondido nos planos eternos de Deus logo seria revelado. Período de transição onde testificaria que a proteção do Altíssimo sempre estaria sobre aqueles que permanecessem firmes. E assim, com fervor renovado, ele exclamou: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E mesmo que as sombras do engano se aproximem, a igreja do Senhor prevalecerá. E até mesmo com a corrupção, Deus levantará sua glória. Assim, João partiu novamente, suas palavras sendo um eco no coração daquelas pessoas. Ele entendia que o inimigo quer suprimir a verdade, mas a luz de Deus sempre triunfará sobre as trevas. O mistério do plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar de maneiras que nem mesmo ele poderia imaginar. E ao retornar às suas missões, ele reconheceu que uma nova era de revelação e batalha espiritual estava no horizonte, mas a certeza de que o Senhor estava sempre ao seu lado era o que o mantinha firme. João afastou-se da figueira que havia compartilhado com sua congregação, sentindo a brisa fresca da tarde acariciar seu rosto. No fundo de sua alma, ele carregava a pressão das palavras que haviam ecoado em seu coração. As verdades que lhe foram reveladas pela graça de Deus continuavam a reverberar, e ele sabia que não podia perder tempo. O Senhor o havia chamado para um propósito maior. Enquanto caminhava, ele se uniu a outros discípulos que o aguardavam, cada um com rostos que refletiam o peso da revelação. Santiago, um dos mais próximos, olhou nos olhos de João, procurando entender o que estava por vir. Irmão, como devemos nos preparar para a batalha que se aproxima? Perguntou ele, preocupado. Precisamos buscar ao Senhor em oração e jejum, respondeu João, a voz firme. Por isso, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, Mateus 6:34, mas clamemos para que ele nos fortaleça e nos dê discernimento em tempos de provação. Enquanto se reuniam em um lugar reservado para orar, a atmosfera ao redor deles parecia carregada de expectativa. As palavras de João tinham despertado um fogo nos corações dos que estavam ao seu redor. Eles se sentaram em círculo, ligando suas vozes em um clamor ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pedindo sabedoria e coragem. O Espírito Santo começou a se mover entre eles, trazendo visões de um futuro sombrio,
mas também uma esperança de avivamento. Eles oraram a Cristo, buscando clareza e força, alinhando suas almas às promessas do Deus Altíssimo. As horas se passaram enquanto o céu escurecia e a escuridão pairava como um bom presságio. De repente, a luz que iluminava o espaço começou a pulsar, e um silêncio profundo desceu sobre eles. João sentiu uma presença de poder ao seu redor como se um véu fosse rasgado. Ele viu uma visão, a figura maléfica do Anticristo, rodeada por um exército de trevas. As palavras sussurradas pelo vento pareciam ser ecos de advertências. Aparecerão falsos profetas e enganadores, ele declarou, a visão ainda fresca em sua mente, mas a luz da verdade triunfará sobre o abismo. Até as próprias eleições não se salvarão se os dias não fossem abreviados. Mateus 24h22. O Senhor deve erguer sua voz a um povo que clama com fervor. Despertados pela urgência, os discípulos levantaram-se, suas almas ardendo com determinação. Sabendo que as palavras de João eram proféticas, eles se comprometeram a preparar a igreja para as adições que estariam por vir. É tempo de fortalecer nosso testemunho e dar a conhecer o verdadeiro Evangelho! Exclamou Maria, uma mulher de fé ardente. Em meio a essa assembleia fervorosa, um homem idoso entrou, com um olhar que intensificou a inquietação no ar. Ele era conhecido por trazer ensinamentos antigos, e seus olhos estavam cheios de uma sabedoria que nem o tempo poderia apagar. Irmãos, não devemos apenas temê-lo, ele disse, sua voz grave. Precisamos entender o que vem na porta. Não ignoramos os desígnios de Satanás, pois não é ignorante de nós. 2 Coríntios 2h11. Todos se voltaram para ele, sabendo que suas palavras poderiam trazer uma nova visão ao que estavam enfrentando. A premonição de dias difíceis não poderia ser ignorada, eles seriam marcados pelo conflito entre a luz e as trevas. João sentiu uma onda de temor e reverência, reconhecendo a profundidade da batalha. Nosso Deus é poderoso para salvar e redimir! João exclamou, enquanto olhava em volta, animando cada um a se levantar em fé. Está escrito que mesmo na fornalha ardente, a proteção do Senhor é sobre o seu povo. Quando a manhã do justificado chegar, a nova aliança será clara e radiante nas vidas de todos que confiarem no Senhor, respondeu Santiago, assim como as palavras de João ecoavam em seu coração. Mas dentro de si, João ainda lutava com uma pulsatória questão. O que um plano tão misterioso significaria para a continuidade da fé? Devemos estar preparados, concluiu ele. Ainda há mais a ser revelado. O que está escondido nos planos soberanos de Deus desvelará nossa tarefa mais preciosa e desafiadora. Pois pérolas vão se perder debaixo do mar, enquanto a sabedoria clama nas ruas. Provérbios 1h20. Com aquele impulso, a assembleia foi invadida por um espírito de união e fervor. Sabendo que o caminho seria árduo, João percebeu claramente que o plano divino estava em andamento, e que cada um deles tinha um papel a cumprir. O que havia vindo à tona era apenas o prelúdio de uma batalha monumental. E assim, enquanto se retiravam em orações e ações, uma mensagem profunda encheu o coração de João. A luta entre a luz e a escuridão estava prestes a se intensificar. Ele sabia que Deus estava pronto para revelar um poderoso testemunho da sua glória, e os próximos dias seriam cruciais para aqueles que permanecessem firmes na fé. O que estava para vir traria uma nova dimensão ao seu entendimento, e a certeza de que um grande mover de Deus estava às portas encheu sua alma de expectativa, fazendo seu espírito queimar com a certeza de que a verdade sempre prevalecerá sobre o engano. E uma nova era de revelações estava prestes a ser testemunhada, conforme a promessa do Senhor se aproximava cada vez mais. A noite havia caído, e as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas de um desdobramento celestial. João e seus discípulos se reuniram novamente, liderados pela inquietação que a visão anterior deixou em seus corações. Esta noite, o ambiente estava repleto de uma expectativa palpável, quase como se a própria terra estivesse à espera do que o Senhor revelaria. Com a luz das lâmpadas tremulando, João dirigiu o olhar à janela, seu espírito em fervoroso clamor. Irmãos, ele começou, a voz forte e reverberante, a batalha que enfrentamos não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Porque a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6h12.
Os discípulos assentiram, sentindo o peso daqueles que estavam prontos para se lançar na guerra espiritual. Maria interrompeu, com um fervor em seus olhos. Precisamos entender nossa posição em Cristo, que significa que não lutamos sozinhos. Ele é o nosso banner, nossa força e nossa vitória. Seu testemunho inflamou ainda mais aqueles que cercavam a mesa. Enquanto cada um refletia sobre as palavras de encorajamento e as promessas divinas, João olhou para o homem idoso que havia falado antes. Você mencionou que devemos estar atentos aos desígnios de Satanás. O que mais nos pode ser revelado sobre esse inimigo que veio para roubar, matar e destruir? Indagou, a curiosidade por uma profunda compreensão ardendo em seu coração. O homem fechou os olhos por um momento, como se estivesse sintonizando um ouvido ao céu. O que está para vir é um momento que muitos não esperam. O engano se infiltrará nas mentes, e muitos que professam a fé se afastarão da verdade. Eu vejo a vinda de um falso Messias, que cercará o povo de Deus com sedução, fazendo com que a luz pareça trevas e as trevas, luz. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Uma onda de temor percorreu a assembleia, mas João, lembrando-se da visão gloriosa de Cristo, ergueu a mão. Sim. Porém, mesmo no meio de tanta opressão, é preciso lembrar que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Nossa luz deve brilhar ainda mais intensamente nas trevas. A fervorosa determinação se espalhou pela sala e, diante da presença do Espírito, a reunião tornou-se um clamor uníssono a Deus pela proteção e orientação. Levanta, Senhor, a tua igreja. Que nós possamos ser faróis de esperança em meio à confusão. Implorou Santiago, palavras que costuravam um sentimento de unidade. De repente, uma forte corrente de vento cantou pela sala, como se os próprios céus respondessem ao clamor fervoroso. As lâmpadas brilharam intensamente. Por um breve instante, o lugar se encheu de uma luz que vinha do alto, refletindo o poder do Espírito Santíssimo. Então, uma voz ecoou, profundamente poderosa e reverberante, cortando o silêncio. O plano de Deus está em movimento, e aqueles que se aproximam da verdade serão fortalecidos. O anticristo se apresentará como aquele que traz paz, mas sua intenção é consumir e dominar. O que se aproxima é o tempo da grande tribulação, onde as minhas ovelhas, os meus justos, brilharão como estrelas no firmamento. Para aqueles que têm ouvidos, ouçam. As palavras outrora etéreas agora pesavam como uma lâmina de aço no coração de João. Os discípulos, isolados em reverência, sentiram a urgência da tarefa que lhes cabia. João concluiu: há um chamado para nós, um levantamento em unidade. Precisamos nos preparar, não apenas para resistir, mas para traçar estrategicamente o caminho da luz, mesmo quando as trevas ameaçarem nos engolir. A vitória do Senhor se aproximará em nossas vidas, pois está escrito: quando o inimigo vier como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele um padrão. Isaías 59:19. Com aquele fervor renovado, eles saíram daquela reunião com a determinação de ser agentes de esperança em um mundo que se preparava para a escuridão. Assim foram enviados, não apenas como discípulos, mas como luzes em meio ao conflito iminente. Cada passo que davam ecoava uma certeza poderosa: o plano soberano de Deus estava em ação, e a verdadeira revelação de sua glória estava prestes a ser desvelada em meio às trevas do mundo. E no horizonte os sinais estavam já se desenhando, prontos para dar início a uma nova era de desafios, mas também de imenso avivamento. O Senhor está conosco, sussurrou João com confiança, e o que vem será um testemunho do seu poder e da sua soberania. Preparai-vos, pois as portas da eternidade estão se abrindo. O amanhecer alvorecia quando João, ainda ensopado em oração, buscou consolo em meio às angústias e revelações recentes. A luz dourada iluminava não apenas o céu, mas também seu espírito, que ardia com um profundo desejo de entender os desígnios de Deus para os dias que estavam por vir. Os eventos profetizados tornavam-se palpáveis, e a urgência de sua missão se intensificava. Senhor, ele clamou, buscando na oração a sabedoria que precisava. Quantos mais serão enganados? Como posso preparar o teu povo diante da escuridão que se aproxima, quando o engano seduz a muitos com promessas vazias?
Sua voz transparecia um misto de temor e esperança. Enquanto refletia, uma brisa leve soprou, carregando consigo murmúrios da resposta divina. João fechou os olhos e sentiu como se algum tipo de sabedoria estivesse se aproximando como uma onda do mar que se desenrola na praia. A luz começava novamente a centelhar, e a presença do Espírito Santo o envolveu como um abraço acolhedor. Este não é o fim, João. A luz sempre encontrará um caminho. As trevas não poderão resistir à verdade e à fidelidade do meu povo, pois está escrito, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12:35. Os sentimentos de desespero começaram a se dissipar quando ele recordou as promessas do Senhor. Havia um chamado à ação e ao testemunho, mesmo em meio à incerteza. Enquanto meditava, uma nova visão começou a se formar diante dele, os rostos de multidões famintas por esperança, seus olhos fixos em busca de uma verdade que pareciam não encontrar. Aqueles que permanecessem firmes seriam instrumentos de luz nas trevas. João, cheio de uma nova determinação, decidiu reunir seus discípulos novamente, encarregando-se de proporcionar a direção espiritual que tanto necessitavam. Caminhando até o local onde haviam se reunido, avista a figueira, que parecia abrigar a esperança que necessitavam. Meus amados irmãos, ele começou, a voz cheia de convicção, o tempo se aproxima. Precisamos estar prontos para a batalha que se avizinha. Escutai atentamente. A verdade que temos em Cristo é poderosa, mas precisamos estar vigilantes. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mateus 25:13. Os que se arrependerem de seus caminhos e buscarem a face do Senhor serão guardados. As palavras de João ecoavam como um sino, chamando cada um ao comprometimento e à adoração. O ambiente ao redor começou a vibrar com a expectativa da presença de Deus. O Espírito voltou a se mover entre eles, trazendo convicção e ardor. Cada discípulo viu-se preparado para não apenas resistir, mas também agir e proclamar o reino de Deus em tempos difíceis. Maria ergueu seu punho, e sua voz forte rompeu a tensão. Irmãos, não devemos permanecer passivos. O Senhor nos chamou para avançar. Nunca devemos esquecer que, mesmo nas trevas, somos portadores da luz. As palavras alimentaram a chama da coragem, e um clamor de unidade e fé ressoou. Esperemos, pois, com ardor, pela promessa do nosso Senhor, que vem em breve. Exclamaram em uníssono, cada um batendo o pé e levantando as mãos, como se para tocar o céu. Então, João olhou ao redor com um sentido de urgência. Mas muitos não compreenderão. Haverá aqueles que se levantarão em oposição, falsos profetas e enganadores. Mas muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. A sedução da iniquidade será forte, e a única saída será a verdade que conhecemos em Cristo. Com isso, os discípulos se uniram em oração novamente, clamando ao Senhor em busca de proteção e habilidade de discernir. João sentiu que cada súplica elevava-se aos céus, um testemunho vivo de fé. Mas mesmo enquanto oravam, lembrou-se das visões angustiantes do Anticristo. O peso da batalha espiritual se manifestou em sua mente, e a necessidade de persistir era imperativa. Escrevereis esta mensagem. Preparai o caminho da verdade em meio ao engano. Disse João com ardor. A batalha que enfrentaremos não é só física, mas espiritual. Alguém deve se levantar como um testemunho do poder de Deus. Da mesma forma que no deserto o povo clamou e foi salvo, os que clamarão por liberdade hoje, em nome de Cristo, também serão libertos. A força de seu testemunho reverberava como ecos nas montanhas. Com essa confissão, João chegou a um entendimento renovado sobre o plano soberano de Deus. Algo de grandioso estava prestes a acontecer. Uma nova era de revelações e avivamento estava em seu horizonte. No entanto, um dilema restou. Como a igreja poderia se preparar para a batalha que estava por vir e manter firme a sua luz nesse mundo oscurecido? Assim como você, muitos outros se perguntarão. Mas as promessas de Deus não falharão. O vento soprou com fervor, trazendo um raio de esperança que iluminou o coração de cada um. E lembrem-se,
Mesmo em tempos de tribulação, a prestação da aliança de Deus sobre seu povo será firme, afirmou um discípulo mais jovem, seus olhos resplandecendo com fé. Confiantes de que a luz prevaleceria, os discípulos se dedicaram a orar. Cada súplica ecoava não apenas em suas mentes, mas também no mais profundo de seus corações, preenchendo a atmosférica tensão com um novo desejo de transformação. Um novo amanhecer está a caminho, sussurrou João, seus olhos fixos no horizonte. E sabemos que haverá pessoas que, ao ouvirem chamando o seu nome, reconhecerão Jesus como seu Salvador. Estaremos preparados para levar a luz. Assim, como um momento deliberado na história divina, um profundo mistério a ser revelado estava em movimento. O Senhor, soberano e fiel, guardava seus planos, e João, mais do que nunca, sentia a certeza de que o desfecho perfeito da batalha se aproximava. Uma expectativa pulsante o envolvia enquanto se preparava para registrar tudo em seu rolo, pois o misterioso plano de Deus ainda estava por se desdobrar e grandes coisas viriam.